O tema dessa mensagem essa noite, querido, para você que tem o costume de anotar, você que tem o costume de gravar na sua mente também, tem muita gente que consegue gravar. Olha para mim aqui. O tema é bem simples, mas porém bem objetivo para os dias atuais. Não viva por vista. Fala assim, não viva por vista. Viva por fé. Amém? O tema dessa mensagem hoje é isso. Não viva por vista, viva por fé. Irmãos, como que Deus então vai nos mostrar através da palavra, desta palavra, em detrimento à fé essa noite? Você sabe qual é o significado da fé? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero que aconteça. Essa é a fé. É o resultado dentro da palavra que fala em Hebreus do significado da fé. Porém, muitas das vezes nós temos vivido por vista e esquecemos que nós temos uma fé inabalável em Jesus Cristo e podemos reinar com Ele e podemos ganhar, acreditar e vencer com Ele, mesmo em batalha, mesmo em guerra. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando de acreditar. Nós estamos falando de quê? Eu quero ver aquilo que você ainda não viu, pelos olhos da fé. E antes de Jesus conversar com os fariseus e com os saduceus, para você entender aonde eu quero chegar aqui hoje, nós vamos falar sobre 3 passos aqui hoje. Primeiro passo, irmãos, não viver por vista e viver pela fé, repreendendo a tentação. Segundo, nós vamos falar, você não pode viver por vista e viver pela fé, porque você precisa entender que nenhum sinal será dado a uma geração má e adúltera. E nós vamos encerrar a mensagem falando que você não pode viver por vista e viverá pela fé, uma vez que você exercer a sua confissão. Amém? Então como que nós vamos entender isso? Se nós voltarmos a um capítulo anterior, você vai ver Jesus levando aqueles discípulos a multiplicar pelo milagre que Deus fez através daquela talha, tinha pães e tinha peixes. Ele multiplica e alimenta uma multidão. Por quê? Porque Jesus, ele está preocupado com a sua vida espiritual, com a sua vida também física, com a sua vida emocional, com todas as áreas da sua vida. O povo recebeu milagres, sim, mas o povo precisava também comer, precisava de algo físico para o quê, irmãos? Continuar a sua caminhada. E onde Jesus passava, todos nós sabem que havia milagre, havia curas, havia transformações de vida, como também havia pessoas para interrogar, para fazer com que Jesus viesse a tropeçar em suas próprias palavras, para que eles pudessem ter uma opinião formada em acusar e até mesmo fazer o quê? Fazer esmorecer a sua fé. Quantas das vezes você já parou por não enxergar pela fé a situação que você está enfrentando? Por olhar para essa situação e falar, estou vendo por vista. Só que o Senhor fala para mim e para você essa noite, enxergue o que eu preciso te mostrar por fé. A Bíblia diz que chegando os fariseus e os saduceus, no versículo 1 de 16, o tentaram, pediram que ele o quê? Lhes mostrasse algum sinal do céu. Primeiro passo para não viver por vista e viver pela fé, irmãos. Repreenda a tentação. Eles vieram e fizeram o quê? Tentaram Jesus. Eles tentaram Jesus em quê? Em fazer com que ele viesse a tropeçar em suas palavras. Eles queriam fazer com que Jesus manifestasse um milagre, mostrasse um sinal, para que eles pudessem ter certeza que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Jesus não precisava provar para ninguém que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Já havia sido anunciado por João Batista. Se você voltar a uns capítulos atrás, você vai entender que João Batista
ele pregou, ele falou, e Jesus vem logo em seguida mostrando tudo aquilo que João Batista pregou em atitude, em poder e graça vindo da parte de Deus. Só que estes homens, ao tentarem, pediram para que ele mostrasse algum sinal. Aí o que entra na mensagem para nós aqui essa noite: o nosso estar de pé depende da nossa fé. Você estar de pé aqui essa noite depende muito da sua fé. No que você está vendo, em quem você tem acreditado, no que você tem acreditado, para que tudo que você colocou diante do altar, ou aquilo que está dentro do seu coração, você possa receber a sua vitória. Nosso estar de pé depende da nossa fé. Não depende só da nossa fé. A fé, ela vem junto com a união com Deus e da nossa constância na oração. Quando eu não quero mais viver por vista, eu quero viver com fé, eu preciso entender que a minha vida tem que ser dependente totalmente pela fé em Deus, unido numa só constância em oração. Você se uniu com Deus em uma só constância, acreditou e acredita em tudo isso que você colocou diante do altar. Não é verdade? Você não veio diante do altar por vista. Aí eu vou lá porque é mais uma quarta-feira, eu vou lá colocar a chave mais uma vez, se orar, orou, se acontecer, aconteceu. Eu acredito que não, irmãos. Você veio aqui porque você tem fé. Você veio aqui porque você se uniu a Cristo e falou: Senhor, eu estou de pé e a minha fé depende do que eu esteja de pé para o milagre verdadeiro acontecer. Mas muitas das vezes você começa a ver por vir: Senhor, mas me dá o sinal. O maior santo, irmãos, só conseguirá ficar de pé enquanto depender de Deus. Esse é o maior santo. Aquele que vive em santidade, aquele, irmãos, que vai conseguir ficar de pé enquanto a sua dependência for de Deus. Sua família vai ficar de pé se a sua dependência for em Deus. Todas as chaves que foram aqui apresentadas, seja um estabelecimento, seja da sua casa, seja de qual for aquilo que Deus colocou no seu coração, vai permanecer de pé por conta da sua dependência de Deus. Se você continuar a obedecer o Evangelho. Entra comigo na história, irmãos. Quando Jesus então ouve os fariseus e os saduceus questionarem, Jesus, ele não poderia responder para aqueles homens de qualquer forma, porque Jesus não revelava nada àqueles homens, porque o que estava dentro do coração daqueles homens era o quê? Incredulidade, dúvida e querer fazer pessoas tropeçarem, porque eles não acreditavam. O que te faz afastar do milagre? Dúvida, incredulidade. Para esse tipo de pessoa, o Senhor falou o quê? Em código, em parábola. Ele não podia falar abertamente. E ele tinha com ele os seus discípulos, onde eles estavam o quê? Aprendendo, vendo os milagres, vendo a multiplicação. E agora eles estão ali também observando o quê? Jesus, o que ele vai responder agora? O que vai acontecer agora? Será que ele vai fazer um sinal? Será que ele vai realizar um milagre? Será que nós vamos ter que distribuir o pão para esse povo aqui também? E saciar a fome daquele povo? Mas olha o que diz aqui, irmãos. Mas ele respondendo, olha o que ele respondeu. Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus vira para ele e fala assim: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Essa foi a resposta, irmãos, que o Senhor deu para ele. Segundo passo que nós precisamos entender aqui essa noite, para que nós não venhamos viver por vista e venhamos viver por fé, é necessário entender que nenhum sinal será dado a uma geração má e adúltera e incrédula. Você quer resposta de Deus para a sua vida? Tenha fé. Você quer resposta de Deus?
tira toda a incredulidade do seu coração, tira toda a dúvida da sua mente. Será que a minha família vai ser liberta das drogas? Será que o meu marido vai voltar para casa? Será que a minha esposa vai ser uma mãe da forma que eu desejo? Será que os meus filhos verdadeiramente vai ser a bênção? Será que essa chave é verdadeiramente a chave da minha vitória? Irmãos, quando Jesus fala nenhum sinal será dado a uma geração má e adúltera, se eu voltar aqui no capítulo 11 e o versículo 16, ele vai falar assim: mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem assim: olha, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha a diferença, irmãos. O que Jesus queria dizer? Olha, você pode ter todo o conhecimento, você pode ter todas as ferramentas disponíveis na sua mão, mas se você não souber usar pela fé, você pode perecer. Você vai cantar, você vai louvar, você vai atrair, você vai para a praça, você vai fazer o que você quiser fazer, mas se não tiver unção, se não tiver a presença, se não tiver a presença de Deus, irmãos, será o quê? Em vão. Porque quando você adora, quando você entrega, quando você age não por vista e age por fé, quem manifesta é o Senhor, não é o seu eu que manifesta. A glória é do Senhor. A manifestação de cura, de milagre, que tudo que Ele tem para fazer, mediante o altar de tudo que está aqui, e já está acontecendo. Se eu te perguntar aqui hoje, o que o Senhor já tem feito, através do que você tem colocado aqui, eu tenho certeza que você já tem algo para dizer. Eu tenho certeza, irmãos. Mediante o quê? A fé. Mas olha que interessante. Jesus comparou a essa situação, que era semelhante a essa geração, porque eles não queriam saber da verdade, eles queriam questionar. Irmãos, quem anda com você e não te edifica, ele quer questionar você, ele não quer ser edificado, ele não quer edificar, ele quer saber o que acontece na sua vida. Mas o que acontece na sua vida é algo que acontece da parte de Deus, ou é algo dos seus pensamentos, da sua ideologia, da sua forma? Como é que você tem vivido a sua vida mediante a fé? Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o único sinal tem que vir de Deus, através do seu profeta. Presta atenção. Que sinal que é esse, irmãos? Depois que ele falou da geração, olha o que ele diz. Se o único sinal tem que vir de Deus através de seus profetas, ele então pega os discípulos e passa para outra banda que tinha esquecido de fornecer o pão. Os discípulos pensaram assim: olha, Senhor Jesus, o Senhor esqueceu de fornecer os pães para eles. Então Jesus chamou a responsabilidade. Eu acho que vocês não entenderam o que está acontecendo aqui. Eu não estou falando de pão físico, eu não estou falando do fermento que dá liga o pão que nós servimos da multiplicação. Eu quero te dizer nessa noite que o fermento que foi causado aqui foi o fermento dos fariseus. É a dúvida, é a incredulidade que eles querem colocar. Aqui agora não é momento de alimentar. Aqui agora é momento de você entender que você precisa de fé para dar mais um passo e aguardar a sua vitória e esperar que ela venha com fé. Porque a multidão já tinha sido alimentada, a multidão já tinha visto o milagre. Mas ainda o inimigo insiste: mas aquela situação dentro da sua casa ainda está errado. Você está andando por fé, mas tem muita coisa para resolver na sua casa, tem muita coisa para resolver no seu trabalho, tem muita coisa para resolver na sua vida íntima, ou qualquer situação que você tenha apresentado. Como é que você vai resolver isso? Irmãos, Jesus disse assim e advertiu ele: calma,
acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos começaram assim a razoar, começaram a questionar entre eles, né, entre si, dizendo: é porque não nos forneceram pão. E Jesus, percebendo, disse assim: olha, por que vocês estão aí conversando dessa forma? Homens de pequena fé, sobre o não vos teres fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães? Ele falou da multiplicação e dos 7. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas vos guardastes o fermento dos fariseus? Irmãos, presta atenção. Quando Jesus falou isso, ele também falou assim: olha, uma geração má e adúltera, ela pede um sinal. Essa que é a diferença. Agora, aquele que tem fé, ele acredita até o final. Ele não espera o sinal, ele acredita até o final. Você sabe por que eu falo isso? Porque nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, ele retirou. Olha o que Jesus fez. Ele falou isso para os fariseus: olha, nenhum sinal, já que vocês querem sinal, não vai ser deixado sinal para vocês, a não ser do profeta Jonas. O que eles quis dizer? Olha na palavra lá do profeta Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas? Se você voltar no capítulo 12, o versículo 40, olha que interessante o que Deus fala. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pastor, me explica, porque eu não entendi. O único sinal vem de Deus, através do seu profeta. Você sabe o que Jesus quis dizer? Quando ele falou, olha lá a situação de Jonas: 3 dias inteiros, 3 noites inteiras dentro da boca do peixe, do grande peixe. Deus estava tratando com Jonas e ao mesmo tempo fazendo o quê? Anunciando o quê? Está vendo essa causa aqui, irmãos? Talvez você tenha falado assim: essa causa está morta. Essa causa aqui, esses pedidos, essas fotos de família, essas chaves, está tudo morto, pastor. Você não sabe como eu coloquei aqui no altar. Não tem mais jeito, não tem mais como. Mas o Senhor falou assim: olha para a palavra, olha para Jonas, 3 dias e 3 noites. Se você analisar, Jesus estava falando o quê? Da mesma forma que Jonas estava dentro da boca do peixe, ele já estava anunciando 3 dias, 3 noites. O Senhor Jesus morreu numa quarta-feira e ficou quarta, quinta, sexta, 3 dias, sábado, domingo aconteceu o que, irmãos? Quinta, sexta e sábado, 3 dias inteiros e 3 noites. A Bíblia diz que no terceiro dia ele o que, irmãos? Ressuscitou. Jesus já falou em parábolas para aqueles homens: olha, eu não vou revelar para vocês que eu vou morrer, vou ser sepultado e vou ressurgir ao terceiro dia. Eu quero te dizer que se você quer andar por fé, você tem que acreditar que isso aqui que você trouxe, ainda que por vista está morto, mas eu te falo pela fé, já ressuscitou, já ressuscitou. A sua família estava perdida, estava morta, já ressuscitou. A chave da vitória que estava perdida, estava tudo morto, já ressuscitou. Todos os pedidos colocaram diante do altar, que você falou assim: ah, Senhor, eu acho que morreu. A campanha do Casa de Paz morreu, as orações lá de outra cidade morreu. Já ressuscitou. Já ressuscitou. O único sinal que você precisa acreditar tem que vir de Deus, tem que vir do profeta. E Deus deu o sinal através do profeta, irmãos. Só que o povo não entendeu. Como que os fariseus e saduceus iam entender isso, irmãos? Nunca iria entender. Então o Senhor guardou isso para quem? Para quem não quer andar por vista, para quem quer andar por Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: a única forma para você não viver por vista e viver pela fé, fala com ela assim agora, é acreditar no seu sonho, porque ele há de ressuscitar.
Mas ninguém acredita, pastor. Acredita você, irmãos. É simples. Se você for preocupar com quem está falando A, com quem está falando B, você não vai viver. É você quem vem no altar trazer a sua súplica. É você que vem no altar derramando a sua lágrima. Ninguém, às vezes tem alguém derramando sim lágrima por você. Às vezes alguém tem orando por você. Mas, irmão, na hora que o calo aperta, é só você e Deus, querido. Então o que o Senhor estava falando? Eu vou falar isso para aqui em parábolas, porque eu não posso falar algo que vá também ferir o coração daqueles que estão me seguindo, daqueles que estão ouvindo atentamente e aprendendo de mim, que sou manso, humilde de coração. Olha a capacidade de Deus através do seu Filho Jesus. Mas sabe o que eu imagino, irmãos? Para nós entrarmos no terceiro e último passo, que Jesus ainda ficou com aquela, porque ele fez aquela pergunta para eles: seria o céu de vermelho sombrio? Vocês sabem, olhem a estação, mas não sabem o plano de Deus. Você não entende das coisas espirituais de Deus. Jesus estava necessitado naquele momento, irmãos, que alguém se levantasse e falasse algo a respeito espiritual. Porque o Senhor, Ele é espiritual, irmãos. A fé é espiritual. A fé não pode ser carnal. Carnal é vista. Fé é espírito. Firme, fundamento do que eu não vejo, mas eu acredito. Eu consigo. Esse é o discurso que você precisa ter. Para eu não viver por vista e viver pela fé. Aí, sabe o que eu tenho que fazer? Exercer a minha confissão. Qual que é a confissão, pastor? A Bíblia diz, irmãos, Jesus chegou às partes de Cesareia de Filipe, e ele então interroga os seus discípulos. Passado esse diálogo ali com os fariseus e os saduceus, então vem cá, vamos trazer para nós agora. Ele chama os discípulos dele e fala com eles assim: olha, quem dizem os homens ser filho do homem? Então ele fez a pergunta para os discípulos, falar: o que está acontecendo aí fora? O que as pessoas estão dizendo? Quem é para eles o filho do homem? Aí eles disseram assim, uns está falando que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Presta atenção, irmãos. Você vai entender o porquê que você precisa exercer a sua confissão. Olha o que Jesus fez. Tá, o povo lá fora está falando isso. Então, eu entendo que o povo está falando por vista. Por quê? Ele não era Elias. Ele não era João Batista. Ele não era Moisés. Ele não era outros profetas. Ele era o filho amado em quem o Senhor se comprazia. Meu filho amado em quem eu me comprazo. Assim foi o batismo dele. O Espírito Santo, em formato de pomba, pousou nele e o Senhor abriu o céu e falou, irmão. Foi o Senhor que falou: é o meu filho. Só que imagina o Senhor Jesus agora, necessitado, porque não ia tirar nada dos saduceus, não ia tirar nada dos fariseus. A multidão que ele talvez acabou de alimentar. Puxa vida, muitos ainda não entenderam o que eu vim fazer aqui, mesmo com curas, mesmo com milagres. Sabe que eles não entenderam? Ainda que não poderia ser revelado que ele era o Cristo, mas muitos que estavam acreditando nessa fé e crendo, seguindo os discípulos, já sabiam, irmãos, este homem é diferente. Então ele faz a pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Nossa, irmão, a Bíblia diz que Simão Pedro respondendo disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, eu posso ver a alegria
estampada no rosto de Jesus, porque quando Pedro fala dessa forma, Jesus olha e fala assim: olha, tem alguém que sabe, tem alguém que crê, tem alguém que Deus revelou. Porque eu entendo aqui que isso Deus não tinha revelado no coração de Jesus antes de falar com Pedro. Mas ele fica tão maravilhado que ele fala assim: olha, Deus te revelou, porque não foste carne, não foste sangue, foi o próprio Deus que te revelou. Então o que ele disse aqui? Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sabe o que eu entendi nessa hora? Quando eu vier com a situação contrária, Senhor, e agora? O que vai acontecer com essa situação? Eu quero te dizer nessa noite, profetizar: tu és quem? Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo na situação da sua família. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo em todas as chaves, em todos os pedidos. Olha que tremendo, irmão. Jesus se maravilha em ver que alguém agiu pelo Espírito, agiu pela fé. E sabe o que acontece quando você não age por vista, você age por fé? Quando você exerce a sua confissão, exercer a confissão é isso: quem eu sou? Tu és o Cristo, o que salva a minha vida, o que salva a minha casa, o que salva a minha família, o que tem direcionado os meus passos, o que tem cuidado das minhas emoções, o que tem cuidado, me curado, me transformado, me carregado no colo. Ah, irmãos, é de perder de vista. Mas sabe o que ele quer dizer com isso? Estou dizendo para a sua situação que você está enfrentando: quem resolve a minha situação é Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entendeu por que Jesus ficou maravilhado? Porque talvez se Pedro respondesse: ah, Senhor, é Elias, o profeta, então Jesus ia continuar, porque eu acho que eles ainda não entenderam. Mas quando ele fala algo que vem diretamente do céu, falou: agora ele entendeu que para receber o milagre não é de mim, é do céu. Oh, glória! Vai passar por ele, mas é do céu. Irmãos, e quando ele fala: porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus, eu imagino a alegria no coração de Senhor Jesus. Senhor, tu podes todas as coisas, Senhor. Só pode revelar os teus pequeninos pela fé. Se eles buscar o Senhor de todo o coração, só pode revelar. Porque, irmãos, olha que interessante que ele fala: pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso representa aqui, irmão? Tudo que eu estou lendo para você, o que Deus revelou para mim na hora que eu estava lendo, irmãos. Sabe o que é isso? Você sabe por que Deus revelou a Pedro dessa forma? E tornou ele, falou: agora aqui o seu nome é Pedro, é pedra, é rocha. Porque o que? A fé é o que? É o firme fundamento. Fundamento você pisa, você não vai para a direita nem para a esquerda, não vai para frente nem para trás, você pisa e fica alicerçado. Então a pedra, irmãos, de sustentação é o Senhor Jesus. Então eu vou estabelecer, Pedro, sobre você a minha base, para que você tenha fé. Não olhe mais por vista e você vai prosseguir. Aí sabe o que é isso? A revelação da palavra traz consigo um novo nascimento. Quando você age por vista, irmãos, você está perdido e preso naquilo que o mundo vê. Agora, quando você age por fé, você está falando: Senhor, eu recebo a revelação através da palavra, e ela traz consigo um novo nascimento. Eu nasci de novo porque eu recebi a revelação. Não foi do homem, foi de Deus. E quando é de Deus, você pode prosseguir. E olha que tremendo, irmãos. Por ele ter sido canal de ser usado por Deus, ele permitiu que o Senhor liberasse e revelasse algo no coração dele. Porque, irmãos, ele estava conectado naquele momento, irmãos. A fé dele estava conectada, o Senhor usou ele. E por recompensa, Deus falou: isso aqui, a chave da igreja está na sua mão, Pedro.
Através da sua vida, eu vou curar muitas pessoas, eu vou sarar muitas pessoas, porque você está estabelecido na rocha. Jesus precisa ouvir da sua boca o que vocês pensam quem Ele é. Essa aqui é a verdade. Por isso que ele ficou maravilhado quando Pedro foi revelado. Não foi carne, não foi sangue, mas sim o próprio Deus revelou. Porque Jesus, irmãos, ele esperava uma resposta do fariseu, ele esperava uma resposta dos saduceus, ele esperava uma resposta do povo, mas ele não esperava uma resposta negativa dos seus, porque andando com ele, praticando os milagres, vendo tudo isso, ele esperava no mínimo que alguém falasse algo diferente, e aconteceu. Então o Senhor ouviu da boca daqueles que estavam com ele. Então agora dá, Pai, agora dá sim, Senhor. Não que eu não tinha confiança neles, mas eles estão entendendo, a base está feita, Pai, pode liberar que vai dar certo. A resposta de Deus que você precisa, sabe qual é? É a confirmação dentro do seu coração que você não está sozinho. Você não está sozinha. Essa é a resposta que você precisa aqui essa noite, irmão. Você não está sozinho, você não está sozinha, porque é o Pai que revelou do céu. Ainda que o homem tenha falado e tem falado muitas coisas para você desistir, desiste da sua família, não. Você não está sozinho não, irmão. Tem alguém intercedendo por você, tem alguém que está buscando por você, tem alguém que está compartilhando com você. Fica de pé. E eu gostaria que você saísse do seu lugar bem correndo e vem de encontro aqui, ó. A sua fé está aqui, ó. Se você não trouxe a sua chave ou alguma coisa que você gostaria de trazer, vem correndo, irmão, vem aqui. Porque o que eu tenho para falar para você, eu quero falar aqui olhando no seu olho, dentro aqui do altar. Vem aqui à frente, posiciona aqui. Você que trouxe o pedido, você que trouxe aqui a chave, roupa, enfim, você exerceu a sua fé. E por você ter exercido a sua fé, irmãos, Deus revelou. E quando Deus revela, alguma coisa tem que acontecer, irmãos. Dentro da palavra dele, posiciona aí pertinho, isso, coloca a mão, continua com a sua fé. Se você não trouxe, não colocou, vem aqui para frente, coloca a mão no seu coração. Enquanto os levitas vão cantar essa canção, nós vamos aqui orar. Nós vamos, irmãos, determinar nesses minutos que ainda temos, porque você não está sozinho, você não está aqui por vista, você está aqui por fé. Agora olha bem para mim aqui. Quando Deus revela algo da parte dele, presta bem atenção que eu vou falar. Você vai entender o porquê que Deus falou com Pedro. Não fosse carne nem sangue que foi revelado, foi o próprio Deus que revelou. Você vai entender o porquê que você não está sozinho. Quando Deus revela algo da parte dele, sabe por quê? É quando a igreja nasce. Sobre ti, Pedro, ele falou que ele colocaria ele como sobre a pedra, edificaria a igreja. Então quando eu tenho a minha fé alicerçada no Senhor, ele revela algo da parte dele, a igreja nasce. E uma vez que a igreja nasce, sabe o que acontece? A fé cresce. Se a igreja está de pé, se a igreja está vivendo um novo nascimento, uma vez da revelação da palavra de Deus, a revelação de Deus, a igreja nasce e a fé cresce. Prepara, irmãos, para nascer o que você tem colocado. Prepara, que a sua fé está grande, do tamanho que você nem imagina, e você está achando que não. Eu estou sozinho nessa, mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Você veio por fé. Feche os teus olhos. Você que está aqui à frente também, coloca a mão no seu coração. Não vivo pela vista, nós vivemos pela fé. Que quem vai prover na sua vida, irmãos, é o próprio Deus. Abra sua boca agora. Até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas
Você pode fazer nelas essa sua oração, que a sua fé pode estar até abalada, mas ela não está destruída. Hoje Deus te diz que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E Ele, quando entra numa causa, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é a nossa direção. Eu posso ser provado para ser aprovado. Todos aqueles que passaram por adversidade, eles saíram mais fortalecidos. Eles criaram mais intimidade com o Pai. Então essa causa que sai na sua frente, essa pessoa que você está orando, essa chave que você está profetizando vida nessa casa, é o que vai te aproximar de Deus, porque você vai ver o milagre do Senhor. Você vai ver o milagre de Deus. A cura vai chegar, a restauração vai chegar, o avivamento vai chegar. A fé é você acreditar que existe um Deus poderoso, um Deus superior, que pode entrar nisso que você não está vendo e trazer a realidade. Eu posso até estar ferido, Então que você possa colocar aí no altar. Pai, nós estamos colocando neste altar, Senhor. Nós estamos colocando neste altar, Pai. E nós queremos, Deus, descansar no Senhor. Nós queremos confiar, Pai, que essa causa, esse impossível, ele pertence a Ti, Senhor. Venha com a Tua presença, Pai. Venha com a Tua presença, Senhor. E vai trazendo essa confiança, vai trazendo esse renovo, Pai da fé. Deus proverá. Vai trazendo mais da Tua presença, Senhor. Olho para o alto, então vem meu Nós queremos a intimidade, Pai, que Pedro teve. Nós queremos essa intimidade, Deus. Não vivo pela vista, não. Eu Creia nesse impossível. Creia no impossível. Comece a colocar as suas mãos nessa causa e comece a profetizar a vida. socorro, sim, Deus proverá. Nós queremos, Deus, profetizar a vida. Nós queremos profetizar o renovo. Nós queremos profetizar que essa causa que o inimigo tem tentado colocar na nossa mente, que é impossível, que é uma causa perdida, que é a falência. Minha força se esgotar. Ah, nós conhecemos um Deus, que é um Deus que chama para fora aquele que está morto há 4 dias. Enxergar, mesmo falho. Nós cremos num